E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai resolver o seguinte exercício. É um exercício que tem duas partes, uma parte A e uma parte B. Na parte A é o cálculo de um limite lateral à direita. Se calcula o limite do cosseno do raiz de x menos 1 sobre x quando x tende a zero pela direita. A parte B considera-se uma função da reta na reta, né, definida por f de x igual ao cosseno do raiz do módulo de x, e pergunta se essa função é derivável em x igual a zero. Tá? Então, a questão aqui é saber se essa função é derivável em x igual a zero. Bom, é interessante que vocês tentem fazer o exercício antes de ver a solução. Tá? Então, seria interessante que vocês pausassem o vídeo, tentassem fazer, para depois ver a solução. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos resolver o exercício. Vamos fazer a parte A. Então, para calcular esse limite aqui, tá, a gente vai usar a regra de L'Hopital. Tá? Por que a gente vai usar a regra de L'Hopital? Se você olha o numerador, a função que define o numerador e a função que define o denominador, ambas são deriváveis, certo? Além disso, o limite delas, né, que é o que está escrito aqui, ó, quando x tende a zero pela direita, é igual ou igual a zero, certo? O limite do cosseno de raiz de x menos 1 quando x tende a zero vai ser o cosseno de zero, que é 1 menos 1, certo? E aqui você deu, bom, a função x substituindo o zero vai dar zero. São contínuos, enfim. É fácil calcular esse limite. Então você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 aqui. E a gente pode então usar a regra de L'Hopital, certo? Então, de acordo com a regra de L'Hopital, esse limite aqui vai existir, o nosso limite lateral ele vai existir, né? Se existir, né, o limite do quociente das derivadas, certo? Então aqui a gente tem que calcular a derivada do cosseno de raiz de x menos 1, dividir pela derivada do x e calcular o limite. Se esse limite existir, o limite aqui original vai existir, vai ser igual a ele. Tá certo? Isso a gente pode escrever assim. A derivada do denominador é fácil, é igual a 1. Agora a gente tem que calcular a derivada do numerador. A derivada do numerador vai ser a derivada do cosseno do raiz de x menos a derivada do 1, que é zero. Então vai ser a derivada do cosseno de raiz de x, que a gente pode calcular aqui usando a regra da cadeia. Vou fazer aqui no cantinho só para vocês verem. Então, cosseno de raiz de x, a derivada disso vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno, calculado no raiz de x, vezes a derivada do raiz de x, regra da cadeia. Então aí aqui vai ficar menos seno da raiz de x, certo? Vezes agora meio vezes 1 sobre o raiz de x, certo? Isso aqui é a derivada do raiz de x, certo? Que é o que está aqui, né? Essa expressão que está aqui. Né? O menos meio a gente pode puxar para fora do limite, é constante. Né? Então a gente tem que calcular esse limite aqui. Agora esse limite, ele vai ser igual a 1, tá? Por quê? Porque aqui, ó, o seno raiz de x sobre raiz de x é a composta do seno de x sobre x com raiz de x. O limite, quando x tende a zero do seno de x sobre x é 1, quando x tende a zero, né? E o limite de raiz de x quando x tende a zero pela direita vai ser zero. Então, o limite da composta vai ter que ser igual a 1. Coloquei um zero aqui, mas é 1, né? Agora, 1 vezes menos meio dá menos meio, certo? Que vai ser a resposta do exercício. Então, o valor desse limite aqui é menos meio. Agora vamos para a parte B. Bom, a parte B, então, como a gente disse, considera essa função, cosseno da raiz do módulo de x, verificar, e é para verificar se ela é derivável em x igual a zero. Verificar que ela é derivável em x igual a zero, né, é verificar se existe o seguinte limite. Então, f' de zero vai existir se existir esse limite aqui, né, que é o limite quando x tende a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Usando a expressão de f de x, né, a gente tem então que esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a zero do cosseno da raiz do módulo de x menos 1
sobre x. Tá? A gente vai ver que esse limite aqui, que a gente chama de estrela, ele não existe. Tá? A gente vai mostrar que os limites laterais, à direita e à esquerda, existem e são diferentes. E aí a gente vai concluir então que a f não é derivável em x igual a zero. Então, a resposta aqui é negativa, tá? E a justificativa é porque os limites laterais desse limite aqui, que seria a derivada de f no ponto zero, eles existem, mas são diferentes. Tá? O que implica a não existência do limite. Tá bom? Vamos lá. Bom, o limite lateral à direita foi a parte A que a gente acabou de resolver. Tá? Aqui, ó, o limite quando x tende a zero pela direita do cosseno da raiz do módulo de x menos 1 sobre x, como x tende a zero pela direita, ele é sempre positivo, então raiz de x, o módulo de x aqui vai ser x e vai ser exatamente, né, o limite que a gente calculou na parte A. E ele é igual a menos meio. Tá? Então agora falta a gente calcular o limite lateral à esquerda. Tá? Aqui, ó, é o limite do cosseno da raiz do módulo de x menos 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Bom, se o x tende a zero pela esquerda, o x é negativo e o módulo de x vai ser igual a menos x. Né? Então, aqui a gente modifica essa expressão simplesmente para prosseguir com o cálculo do limite. A conta aqui é bem similar à que a gente fez anteriormente. Tá? Aqui, ó, o limite do numerador é para zero, quando x tende a zero pela esquerda, e do denominador também. Então, a gente tem um zero sobre zero, as funções são suaves, são deriváveis, e a gente pode usar L'Hopital. Então, aí a gente tem que calcular a derivada do denominador e do numerador, fazer o quociente e calcular o limite. Nesse caso aqui, como no anterior, a derivada do denominador dá 1, e agora a gente tem que calcular a derivada do numerador. A derivada de menos 1 vai dar zero, basta calcular a derivada do cosseno da raiz de menos x, que vai ser igual a menos seno da raiz de menos x, vezes a derivada do raiz de menos x, que vai ser 1 sobre 2, vezes 1 sobre raiz de menos x, vezes a derivada do menos x, que é menos 1. Por isso que aparece menos 1 aqui. Tá? Bom, o menos 1 com esse menos 1 vai dar 1. Então, aqui a gente tem uma constante meio que a gente pode puxar para fora do limite. Certo? Daí a gente tem que calcular o limite agora do raiz de menos x sobre raiz de menos x. Como no caso anterior, isso vai para 1. Por quê? Porque o limite de seno de x sobre x é 1. E o limite do raiz de menos x, aqui quando x tende a zero pela esquerda, vai ser zero. Tá? Então, a composta aqui vai convergir para 1. 1 vezes meio dá meio. E aí a gente tem que o limite lateral à esquerda é diferente do limite lateral à direita. Então, não pode existir o limite, quando x tende a zero, do cosseno da raiz do módulo de x menos 1 sobre x. E, portanto, não existe a derivada da função f no ponto zero. Beleza? Bom, dessa forma a gente termina o exercício. Espero que eu tenha ajudado. Abraço, hein, pessoal?